Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a esta aula de Geografia. Eu sou o professor Sandro e estarei com você nesse componente de Geografia. A Geografia, ela é muito importante dentro do que se pede no edital, porque vai trazer ali praticamente grande parte das questões que envolvem os conhecimentos, né, específicos, chamados, né, do edital, que traz a parte pedagógica que você tem que trabalhar, que você tem que adquirir conhecimentos para poder chegar ali a um resultado de excelência. Então, eu sempre digo assim, né, que a gente tem que olhar com atenção todas as matérias e procurar se esforçar ao máximo para poder adquirir os conceitos necessários que serão decisivos na pontuação final, né? Serão decisivos ali para você atingir a sua aprovação. Então, a geografia, às vezes a gente fala, mas geografia é fácil, não preciso me dedicar. Você precisa sim, porque a geografia ela traz conceitos específicos, né, conceitos que acabam fazendo com que, se a gente não dominar esses conceitos, a gente também não domina a resposta, não consegue encontrar a resposta. Então, por mais que a gente pense que geografia não precisa estudar, não precisa dedicar, né, pense o contrário, se dedique, né, procure desenvolver os seus conhecimentos, aprofundar os seus conhecimentos, né, esclarecer suas dúvidas, procurar sempre, nós aqui da Academia da Aprovação, para poder trazer esclarecimentos de dúvidas que porventura tenham ficado com essa aula. Então, isso vai fazer a diferença. É isso que vai te condicionar a um excelente resultado e a sua aprovação nesse tão esperado concurso, né, que vai dar aí para você a efetivação de um cargo público. Bom, mas a geografia, ela tem uma facilidade, entre aspas, né? Eu sempre digo isso para os meus estudantes, para os meus alunos do ensino básico, né, que a gente tem que olhar a geografia na teoria, que são os conceitos, e também olhar a geografia na prática. E aonde que a gente vê a prática da geografia? No nosso dia a dia. É um componente, é uma matéria, um conhecimento, aonde você consegue, no seu dia a dia, perceber tudo aquilo que você estuda na teoria. Então, por exemplo, nós vamos falar nessa aula de hoje sobre orientação cartográfica, ou seja, norte, sul, leste, oeste, e você no seu dia a dia, você está constantemente realizando isso. Olha que legal. Então, você consegue estudar a geografia todos os dias. Por isso que quanto mais você tomar conhecimento, desenvolver a habilidade do conceito geográfico, cartográfico, você então mais vai ter condições de aplicar na prática e ter o conhecimento prático do dia a dia. Então isso é uma coisa muito bacana da geografia, né? É algo que envolve a teoria na prática. Né? Você consegue no seu dia a dia fazer o seu reforço, né? Os seus estudos de geografia. Então aproveite com bastante atenção esta aula. Né, retome os conteúdos depois, né, refaça os exercícios e também observe. Sempre tente observar o que você está vendo aqui com aquilo que é no seu dia a dia, para que você possa então também, né, adquirir esses conhecimentos da geografia. Vamos lá então, das escalas, legendas, convenções e leituras cartográficas. Vamos começar aqui, né, pelos elementos de um mapa. Então, a gente tem aqui, ó, aquilo que compõe um mapa. O que compõe um mapa é o título, em primeiro lugar. Sempre o mapa vai ter um título, né, um mapa físico, um mapa geográfico, um mapa político, né, um mapa, sei lá, histórico. Então, isso é o título. O título sempre vai dar aquilo que o mapa está representando, o que ele significa, e que ele se apresenta enquanto mapa. Aí nós temos as convenções cartográficas. As convenções é isso que você consegue observar aqui, ó. É tudo aquilo que vai marcar o mapa. Então, aonde é uma estrada, onde é uma ferrovia, onde que é uma paisagem, aonde que é um posto de combustível, tá? Isso são as convenções. Convenções são símbolos, né? As cores são utilizadas no mapa também, ó, como a gente observa aqui, né, o que se caracteriza como área urbana, pomar, etc. Nós temos também a legenda. A legenda
é a parte explicativa do mapa. A legenda é onde você vai encontrar a explicação das convenções. Então, você tem lá o aviãozinho no mapa. Você vai ver lá e vai ver que é aeroporto. Você tem, né, esses tracejadinhos no mapa. Você vai ver e vai ver na legenda que se trata de uma rodovia sem pavimentação. E assim sucessivamente. Então, a legenda sempre é a explicação do mapa. Tá? Um outro elemento do mapa que nós vamos encontrar em todos os mapas é a Rosa dos Ventos, sempre marcando o norte. Tá? Então, um referencial, às vezes, não vai ter nem os demais pontos colaterais, só vai ter pontos cardeais, só vai ter o norte. Para lembrar sempre, né, da localização, a gente toma como referência a localização norte. Então, é um elemento também que faz parte do mapa. E as escalas? A escala é o cálculo de redução daquele mapa. Então, imagine só, você pegar o mapa da América e colocar numa folha de papel. Isso somente é possível, né, a partir de uma escala. Né? O cálculo que se faz, né, de maneira reduzida para que você tenha as informações lá do mapa. E ó, uma escala, ela dá o tamanho exato do mapa, do território que você está ali no mapa. Mas você tem que fazer o cálculo da escala conforme a gente vai mostrar para você. Então aqui a gente tem um mapa que traz as informações que a gente acabou de mostrar. Então, ó, a gente tem aqui estradas, que são as convenções. Ó, uma linha férrea aqui, estradas, né, rios, vou citando aqui, ó, essa área aqui de rio, né, o próprio mar próximo aqui, ó, a gente consegue ver os lagos aqui, ó, são áreas de convenção do mapa. Deixa eu trocar a cor aqui. Então, são as convenções do mapa. Lagos, aqui estradas, dá para ver bem, linhas férreas, ó, eu vou colocar aqui numa tracejada, né, para ficar melhor para você. Então, a gente tem toda essa convenção, aquilo que a gente consegue ver. Dá para ver aqui, ó, no Rio de Janeiro, um aviãozinho, dá para ver uma âncora, né, que denota um porto, o avião denota um aeroporto, né? A gente consegue observar algumas arvorezinhas que denotam também áreas de proteção ambiental, tudo isso caracterizando as convenções. Como que eu vou descobrir essas convenções? Aqui pelas legendas. Né? A legenda aqui não está muito visível, mas aqui eu tenho a explicação de linha férrea, lago, né? Árvores, que são os parques, as regiões. Observe que aqui, ó, cada região está numa cor diferente. Né? Então, aqui a gente tem na legenda também as regiões, o nome de cada região, né? A região metropolitana, a região serrana, a região dos lagos e assim sucessivamente. A gente tem aqui também, ó, a escala, que vai caracterizar o tamanho real desse mapa, né? Essa é uma escala gráfica, então, ó, cada 1 centímetro equivale aqui a 18... Agora eu não vou conseguir conseguir ver aqui, ficou meio embaçado a imagem que eu printei. Mas cada 1 centímetro aqui representa um tamanho real que seria ali localizado no mapa. Né? Aqui nós temos também a Rosa dos Ventos, que mostra para a gente o norte, sempre o norte como referência, às vezes só vai ter o norte, tá? E aí depois você calcula mentalmente aí os demais, mas a gente consegue aí perceber essa definição, tá bom? Então aí a gente tem todos os exemplos. E o título, né, do mapa, que está aqui, ó, Rio de Janeiro, que seria o título do mapa, tá bom? Então, esses são os elementos que compõem o mapa. As coordenadas, as legendas, que é o que explica o mapa, né? As convenções, que são as imagens, desenhos, símbolos, cores, que estão ali no mapa para poder diferir o mapa, diferenciar o mapa, caracterizar o mapa, a escala, que é o tamanho real de distância, e a Rosa dos Ventos, para a gente poder sempre, né, ter um norte, aí, uma referência de localização. Então, o que é uma escala geográfica? Né? A escala sempre é a proporção matemática
da relação daquilo que o mapa representa de fato. Então, é uma proporção matemática, onde a gente consegue, através de cálculos, definir o tamanho real do mapa que ali eu estou observando na minha frente, né? Utilizando na minha frente. Isso a gente chama de escala. A escala ela pode ser gráfica, quando é um segmento de reta, né, graduado, sobre o qual a gente tem aí explicitamente o tamanho do território. Então, por exemplo, essa escala aqui, ó, é uma escala gráfica, né? Então, olha só que fala aqui, representada por um segmento de reta graduado sobre o qual está estabelecido diretamente a relação entre as distâncias no mapa e a distância real no território. Então, se você, aquilo que eu falei, cada 1 centímetro aqui vai representar, por exemplo, 50 quilômetros, tá bom? Um exemplo. Então, cada 1 centímetro aqui, 50 quilômetros. Essa seria a escala gráfica, quando a gente tem, né, esse estabelecimento já do tamanho real. A escala gráfica também ela pode ser representada a partir, né, de partes iguais. Então, por exemplo, aliás, ela pode ser representada a partir de tamanhos mais do que aquilo que a gente tem no mapa lá. Então, por exemplo, aqui, ó, um exemplo seria essa escala. Cada 1 centímetro seria 50 quilômetros, tá? Então, você olha lá e você consegue, a partir dessa verificação, né, compreender a distância de um mapa, tá? Então, essa seria também uma característica da escala gráfica. Uma escala numérica. A escala numérica ela é realizada, como o próprio nome diz, por números. Então, 1 centímetro do mapa representaria a 1 milhão de centímetros, ou seja, né, 10 quilômetros. Geralmente, né, quanto aí no caso menor for o denominador é sempre o número da direita da escala, então, ó, denominador, e, né, vamos supor que a escala seja essa, denominador é esse aqui. Então, quanto menor for o denominador, maior será a escala. Então, a escala se torna mais detalhada, quer dizer, se torna menos detalhada, né? E quanto maior for o denominador, mais detalhada é a escala. Então, sempre ter essa ideia também. Então, a gente percebe, deixa eu ver se tem aqui um exemplo. Acho que eu acabei não colocando um exemplo aqui. Mas pense assim, né? Um mapa muito bem detalhado. É um mapa que tem o denominador maior, né? E um mapa que não tem tanto assim detalhamento. É um mapa que tem um denominador menor, tá? Então, a escala numérica sempre ela tem essa característica, né? Por números. 1, 1000, 1, 500, né? Deixa eu ver se não tem aqui anteriormente nenhuma imagem com essa característica. Eu acabei não colocando, lamentavelmente. Mas, enfim, acho que ficou assim, né? Deu para compreender essa ideia de escala numérica. E a escala geográfica, elas representam a relação, na verdade, são as escalas que representam a relação numérica e gráfica. Então, de maneira geral, a gente afirma, né, que escalas geográficas são, né, as duas formas de escala que a gente tem. A numérica, que é essa que a gente acabou de ver, e a gráfica, que está aqui, né, no primeiro slide. Numa prova, por exemplo, pode aparecer o nome, né, escala geográfica, mas se pedir para você calcular, por exemplo, você tem que ter atenção. Se é um cálculo numérico ou um cálculo gráfico. Geralmente, o cálculo numérico vai exigir de você a regra de 3. E o cálculo geográfico, ou melhor, o cálculo gráfico, não. Ele é mais
visível, mas assim, latente a resposta, tá? E é por isso então que a gente vê aqui também essa questão de como fazer o cálculo em relação à escala. Então você sempre vai pegar aqui o tamanho real, que é a letra D maiúscula, e o tamanho do mapa. Como eu sei que é o tamanho real? O tamanho real é o que vai estar aqui, ó, no finalzinho da minha legenda, da minha escala. E o tamanho do mapa é o que está colocando, né, ali geralmente na posição entre os gráficos. E aí então eu faço a regra de 3, tá? Eu coloquei aqui um link para você, ele explica detalhadamente essa regra de 3, de como pode se fazer todo esse cálculo, né? E esse link ele vai trazer aí muitas informações também, não apenas em relação ao cálculo, né, E, D sobre D, mas vai fazer também de maneira muito, assim, com detalhes, alguns exemplos que você pode utilizar, alguns macetes que você pode utilizar para chegar a esse cálculo final. Uma coisa assim, né? É muito difícil numa prova de concurso aparecer o cálculo de uma escala. Geralmente, de uma escala numérica, né? Geralmente o que vem sendo algo bastante comum é uma escala gráfica, tá? Mas é importante você saber a respeito dessa escala, desse cálculo, para poder fazer o cálculo, né, e chegar lá a um resultado. Aqui nesse link, inclusive, tem alguns exemplos de questões, né, que eles vão trabalhar, vão fazer com que seja assim analisado passo a passo. Fica também a sugestão, de repente, né, vamos, professor Sandro, trabalhar de uma maneira mais detalhada essa questão da escala cartográfica, vamos fazer um cálculo mais elaborado, né? Vamos fazer, entre em contato com a gente aqui da Academia da Aprovação, eu ou o professor Ítalo, né, podemos trabalhar a respeito disso. O professor Ítalo vai fazer todo o cálculo que envolve a questão da regra de 3, né, e eu também posso trabalhar numa outra aula os elementos que compõem o cálculo dessa regra de 3, então fique à vontade para entrar em contato com a gente, tá bom? E as questões que embora a gente, né, desenvolve aí. Então, primeira questão que vai falar sobre o IBGE. O IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e que a partir de um determinado ano adotou um novo sistema referencial geocêntrico compatível com precisão dos métodos de posicionamento correspondentes e com sistemas adotados no restante do globo. Como que chama esse sistema? Na verdade, a gente já comentou a respeito dessa questão, né? Ela vai ser justamente, até vou colocar aqui, ó, a resposta, a letra C, né? É o que está correto aqui nessa alternativa, que é justamente o SIGRAS. O SIGRAS ele é muito detalhado, muito preciso, né, nos seus cálculos. Ele tem aí como característica, né, o posicionamento de satélites, então ele vai trazer de maneira muito assim, pontual localizações, situações, até mesmo às vezes em situações reais, né? Por exemplo, calamidades, catástrofes climáticas, etc. É possível que ele faça esse cálculo também. Então, esse é o que foi adotado a partir de 2005, né, pelo IBGE. E como a gente viu aqui, ó, ele teve o seu início no ano de 93, lá no Paraguai, né? Os estudiosos, geógrafos, cartógrafos, né, entraram aí em contato, fizeram, né, desse desenvolvimento, né? E a partir desse desenvolvimento, então, se criou esse sistema que hoje é utilizado em toda a América e também em algumas partes do mundo. E a partir do ano, então, de 2005, ele passa a ser, de fato, né, efetivado aí no cálculo do sistema geodésico brasileiro, para saber a localização exata, né, de aonde seria os limites, aonde seriam os pontos de altitude, latitude, longitude
do território brasileiro. E a questão 2, ela vem sobre os mapas, né? Os mapas constituem documentos construídos sobre um fundo geográfico básico e em quaisquer escalas para representar fenômenos geográficos, geológicos, econômicos, demográficos. Então a gente falou sobre isso lá no comecinho da aula, lembra? O que é o mapa? Para que serve o mapa? Então, considerando tudo que a gente falou a respeito dos mapas e também de toda a cartografia que a gente viu, verifique verdadeiro ou falso. Então, vamos por partes aqui também, né? Então, na construção da legenda, torna-se necessário relacionar o modo de implantação à variável adequada ao tipo de informação que se quer apresentar. Você acha, hein? Exatamente, essa resposta ela está correta. A legenda somente vai corresponder àquilo que está no mapa. Não vai existir uma legenda que não esteja no mapa. A legenda ela tem por objetivo explicar as convenções do mapa. Então, é verdadeiro, tá? Devido à sua histórica herança de convenções fixas, utilizam-se símbolos gráficos padronizados para maior leitura e interpretação. Errado, né? Não existe convenções fixas. Não existe símbolos gráficos, né, padronizados de maneira fixa, porque eles vão acontecendo, modificando-se a partir da história. Então, do ano de 90 para cá, a gente tem, por exemplo, essa convenção. O que essa convenção significa? Sinal de Wi-Fi. De outro tempo para cá, começou a ter também, né, esse sinal aqui, ó, essa convenção, uma antena de recepção. Então, os sinais, né, os símbolos gráficos, eles são padronizados, são pertinentes no mundo inteiro, mas não são fixos. Eles alteram, eles são alterados, alguns deixam de existir, outros passam a existir. Então, quando se criou, por exemplo, o túnel suboceânico entre Europa, entre Inglaterra e França, criou-se uma convenção para aquilo. Então, tudo isso é algo que justifica que essa resposta está errada. As convenções não são fixas, elas são alteradas de acordo, criadas de acordo com o tempo, tá? Então, falso. A generalização de atributos, especialmente a simbolização e a classificação, é gerada através de um método estatístico. É verdadeiro. Então, aquilo que o mapa traz como elemento constitutivo, seja uma legenda, seja uma convenção, seja uma escala, né, ele é sempre feito de uma maneira estatística, observável, para que realmente seja necessário ou não. Não se vai colocar no mapa um elemento, né, uma convenção, uma legenda, um gráfico que não seja necessário. Letra, a última alternativa aqui, né? A combinação de variáveis visuais segundo métodos padronizados de mapeamento, originará diferentes tipos de mapas temáticos, entre os quais os mapas de símbolos proporcionais. Então, a resposta aqui também, ó, é verdadeira. E por que que a resposta também é verdadeira? Porque um mapa, né, ele tem o que a gente falou aqui agora há pouco, ó, ele é padronizado, né? Os elementos visuais são padronizados, sempre vão ser comuns, embora mudem, né? Criem-se outros, mas ele é padrão em todo lugar. Então, a partir desse padronizamento dos elementos visuais, né, vai surgir os mais variados mapas. Né, os mais variados tipos de mapa. A gente tem um mapa de um lugar, um mapa de outro lugar, um mapa específico de estradas, um mapa específico de ferrovias, né? E esses mapas, eles vão se caracterizar a partir daquilo que ele quer oferecer para o seu leitor, que é a proporção que ele quer inferir de conhecimento ao leitor. Então, seria por isso que a resposta
desse item também é verdadeira, porque essa combinação de elementos é que vai proporcionar, né, vários tipos de mapas e, ao mesmo tempo, também os mapas que são proporcionais relativos àquilo que se quer saber ou àquilo que se quer, né, definir a respeito dos conteúdos específicos lá do mapa. Então, a resposta correta aqui, ó, é a letra... Opa! A resposta correta aqui é a letra A, né? Que é verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro, tá bom? E assim a gente chega, né, ao final desse nosso encontro, dessa nossa aula. Eu espero que você tenha compreendido, né, os conceitos básicos da cartografia, né, que você consiga também, através dos exercícios, né, sintetizar esses conceitos. Lembre-se sempre que a geografia é o que a gente vê no dia a dia, a gente consegue fazer o exercício prático da geografia no dia a dia, orientações, observações, legendas, referências, né, croquis, tudo isso a gente consegue perceber. Então, que você possa, né, ter essa percepção e conseguir, através do que a gente viu, do que a gente estudou, né, fazer todo esse desenvolvimento aí de competências e habilidades de cartografia. Quero me colocar à sua disposição. Se você tiver alguma dúvida, se você não concordou com alguma citação, se você não concordou com alguma questão que foi colocada como possibilidade de estar correta ou incorreta, entre em contato com a gente, entre em contato com a Academia da Aprovação, né, e eu ficarei à sua disposição para esclarecer, para retomar e para rever aquilo que ficou em dúvidas, né, em relação ao que a gente falou, aquilo que a gente estudou. A gente se vê numa próxima vez, numa próxima oportunidade, continuando os nossos estudos de geografia. Eu sugiro a você que pesquise, né, elementos, sites, vídeos, documentários que vão contribuir. Pega o tema de cada aula que a gente trabalhou e pesquise, né, sites sérios, né, vídeos sérios que vão trazer para você um estudo, uma compreensão desse conteúdo que a gente elaborou. E mais uma vez, se tiver alguma dúvida, se você não concordou com algum aspecto que a gente citou, falou e trouxe aqui como informação, entre em contato com a gente, que eu estou à disposição para lhe ajudar, para lhe esclarecer. Tá bom? Até uma próxima oportunidade e bons estudos!